Certo. Bom, gente, vamos dar prosseguimento às dúvidas. Eu vou falar um pouco geral de algumas questões, porque a gente está indo de questão por questão, mas acaba que não está adiantando, né, não está adiantando muito. E até chegar ao final, são muitas questões. Provavelmente, a gente discute o que tem que discutir hoje sobre esses questionamentos, e depois eu vou gravar umas aulas e mandar para vocês, para responder o restante, né? Então, eu já preciso mandar o material do novo conteúdo, senão a gente acaba não progredindo muito no conteúdo, né? E depois que voltarem as aulas, a gente tem várias aulas práticas para fazer. Então, a gente, até ontem, fomos até a questão 23, eu acho, ou 24, e aí daí até lá pela questão 47, 45, por aí, eu vou respondendo mais ou menos aqui de uma forma geral. Aí, se ainda restar alguma dúvida, vocês falem aí, tá? Resumindo a questão legal, que tem ainda algumas questões relacionadas a isso, né? Então, por exemplo, se o produtor de sementes comercializar, vender uma semente ruim, seja ela com danos, com sementes de má qualidade, deterioradas, que possuam alguma contaminação genética, no caso, um outro material junto, aí entra a questão de plantas daninhas, as plantas daninhas que são proibidas, né, ou que não são toleradas, até questão de pragas e questão de doenças também, né, a questão de, deu uma doença lá durante o ciclo de desenvolvimento da cultura, se eu conseguir controlar com fungicida, ou se deu uma praga eu conseguir controlar bem com inseticida, isso compromete a comercialização ou é motivo para anular um campo de produção de sementes? Não, né? Então, se acontecer alguma doença, alguma praga, você tiver um controle, fizer o controle certinho, não tem problema de cancelar, né, o campo de produção de semente. Exceto se, por exemplo, for uma doença que é transmitida através da semente, uma virose, alguma coisa assim, que não tem como eliminar da semente, né? Por exemplo, o vírus ele se instala na semente, ou qualquer esporo, seja de fungo, ele vai ser transmitido pela semente depois. Aí é mais complicado, você tem que, obviamente, depende muito do controle. Se é uma doença em reboleira, você elimina toda aquela reboleira, mais uma borda, para poder se certificar. Quem vai certificar isso vai ser a pessoa que está fazendo a inspeção. Então, essa pessoa ela tem que ter um critério e seguir esse critério legal, né? Senão fica espalhando doença e praga ou planta daninha através da semente. Isso é proibido. Então, quem for trabalhar com isso tem que ser bem rigoroso quanto à questão de garantir a qualidade dessa semente. E relacionado também à questão da qualidade. Chegou uma semente, o produtor testou, está ruim. Ele pode contestar? Aquilo que a gente já comentou. Somente se tiver o laudo, né, legalmente, somente se tiver o laudo de um laboratório credenciado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária. Então, mais ou menos resumindo, tudo tem legislação, depois eu vou passar para vocês. As principais legislações já estão salvas numa pastinha,
tem as gerais, tem algumas legislações específicas. Vou passar tudo para vocês terem, guardarem e consultarem a hora que for necessário, tá? Ainda tem algumas questões aí sobre o isolamento, né? As barreiras físicas, se a pessoa fez isolamento e mesmo assim, né, houve contaminação com um material genético, pólen de outra área, de outro cultivar, né? Se ele pode comercializar. Bom, se for detectado nas amostragens, né, e nos testes que há contaminação, e essa amostragem, naquele material de inspeção, ele tem todo o processo de amostragem que vocês viram. Então, se dentro daquela amostragem, eliminando as bordas e tal, bordadura, né, seguindo aqueles tipos de caminhamento para fazer a amostragem, aparecer cultivares diferentes, material genético diferente, então aí é motivo para cancelamento daquele campo de produção de semente, naquela safra, né, naquele momento, né? O produtor ele não perde o direito de produzir semente, apenas naquele ano, naquela safra, é que aquela semente daquele lote vai ser cancelada e não pode ser comercializada. O que são barreiras físicas? Existem vários tipos de isolamento, né? Isso aqui é uma talvez o cuidado principal, né? Um dos principais ali durante a produção de semente é o isolamento, principalmente para evitar a contaminação genética, né? De outro material, que é mais difícil de eliminar do que uma contaminação por uma planta daninha, ou qualquer outro tipo de contaminante. Então, o isolamento, né, ele pode ser feito no espaço, né, deixando distâncias, deixando bordaduras, né, então colhendo a bordadura para a semente, a parte interna, né, do talhão para a bordadura para grãos e a parte interna, né, para a produção de sementes. Ou ele pode fazer isso, né, esse isolamento no espaço, plantando, né, um talhão em uma época, garantindo que não chega pólen de outro material genético idêntico de outra área, então plantando em épocas diferentes, né, para garantir isso. Barreira física seria utilizar uma própria mata, um fragmento de mata, né, um córregozinho que tem uma mata ciliar para separar as áreas, né, pela distância e com isso impedir a transferência de pólen de uma área para outra, né, quando se planta mais ou menos na mesma época, 2 talhões, 2 materiais diferentes. Isso é válido para as espécies que possuem polinização cruzada ou taxas de polinização cruzada, tá? Alógamas e que possuem taxas de polinização cruzada. As autógomas, né, totalmente autógomas, né, sem nenhuma taxa de fecundação cruzada, não tem esse problema. Então, você não precisa fazer isolamento nem no tempo e nem no espaço, apenas, né, um pequeno espaço para separar um talhão do outro, né, para evitar contaminação na época de colheita, né, alguma coisa nesse sentido, mas os cuidados tem que ter com as espécies que você vai produzir que tem fecundação cruzada. Então, esse isolamento é muito importante, é uma das principais etapas aí no processo, juntamente com o Hogan, né, que também tem algumas questões que estão citadas aqui, né? Então, sobre o Hogan, o que é Hogan, alguns cuidados que tem que tomar.
por que ele é feito naquelas horas iniciais ou finais do dia, né? No início do dia ou no final do dia, é justamente por causa da facilidade de visualização das diferenças, principalmente para identificar cultivares diferentes, né? Contaminação genética que porventura possa estar ocorrendo ali, se você não tomar cuidado de adquirir uma semente, né, que tenha essa garantia. Então, é mais fácil de visualizar as diferenças em função da angulação dos raios solares, né, em relação à visualização pelo olho humano. Né? Então, mais fácil nas horas iniciais e finais do dia desde que não tenha vento, né? Desde que não esteja ventando. Né? Então, ele é feito, é necessário fazer, obviamente, esse holding. Esse holding não é o fiscal, tá? Que vai fazer isso, fiscal agropecuário, ou a pessoa responsável pela inspeção, né? É o próprio produtor de semente, né? São pessoas da equipe da propriedade do produtor de sementes, né, que vão percorrer o campo, né, completo, verificando algumas diferenças, e principalmente em relação ao material genético, mas também identificando plantas daninhas, pragas, doenças, né? Isso tudo tem que ser eliminado para garantir a produção de qualidade, tá? Tem uma questão relacionada ao refúgio, né? Se, por exemplo, vai produzir sementes de milho híbrido, né? Ou de qualquer outra espécie que tenha polinização cruzada, fazer algum híbrido e transgênico e utilização do refúgio. Aí se pode utilizar o refúgio para a produção de semente. Né? Geralmente não se faz isso, né? O refúgio geralmente é utilizado mais para grãos. Geralmente ele é feito com o mesmo material genético, apenas não transgênico, né? Convencional, e essa parte serve como bordadura, então é descartada. Aí depende de qual a distância, né, de bordadura, porque vai descartar o refúgio, né, que é a convencional, mais uma bordadura do transgênico, porque há contaminação de pólen, né? Então, essa faixa vai depender muito do cultivar, mas geralmente eliminam-se algumas linhas, né, 12 linhas, 20 linhas, tal, da bordadura, comercializa como grão e colhe no centro do talhão. Porque nesse caso não dá para fazer o isolamento espacial, né, pelo espaço, plantar em épocas diferentes, vai ter que ser plantado ao mesmo tempo. Então, a única forma de fazer esse isolamento é através do isolamento físico, né, pela bordadura das plantas, né? Pode deixar uma distância, né, sem plantar nada, mas geralmente se planta, né, normalmente o refúgio, seguindo o material que vai servir para a produção de sementes, e depois descarta as bordaduras daquele material próximo ao refúgio, né? Vai existir uma perda, mas é assim que tem que garantir a produção de qualidade da semente, né? Para evitar a contaminação genética, principalmente. Aí tem algumas questões também relacionadas ao despendoamento do milho, no caso da produção de milho híbrido. Quais os cuidados, né, que deve ter, como que se realiza? Bom,
Cuidado é garantir que elimine todo o material do pendão, né, da inflorescência masculina, nas plantas que vão servir para a colheita do grão, da espiga, né? Então, é nessas que se faz o pendoamento, o despendoamento. Então, ele pode ser feito de forma mecânica, de forma manual, a gente já discutiu isso, em sala, inclusive. Mas o cuidado é garantir, né, de que não tenha nenhum grão de pólen, né, nessas plantas que vá contaminar, interferir no processo de produção do híbrido, né? Então, é uma técnica que demanda bastante mão de obra e tem que ser realizada com muito cuidado. Esse é o principal cuidado, né? Garantir exatamente que nenhum grão de pólen das plantas chamadas femininas, né? Que vão realmente servir para colher a semente, elas não tenham nenhuma produção de pólen, né? De maneira alguma. As plantas que vão servir doadoras de pólen, né? Ou chamadas masculinas, elas permanecerão inteiras e depois essas vão ser colhidas de forma separada, tá? Então, aí tem um cuidado também, que tem uma questão que mencionou, né? Não dá para colher primeiro essas espécies que serviram de doadora de pólen para depois colher as outras, porque você pode contaminar geneticamente em função de ficar algumas sementes, alguns grãos na colhedora. Então, depende muito desses cuidados. Então, geralmente, escolhe primeiro, que vai ser para a semente, né? E depois, essas plantas, essas linhas que serviram de doação de pólen, ficam para a fase posterior e vão ser destinadas à comercialização de grãos. Com relação a sementes forrageiras, existe uma questão relacionada ao pastejo, né? Como fazer o pastejo, manejo, né, dessas forrageiras, visando a produção de sementes. Não necessariamente precisa fazer pastejo, né? Mas pode ser feito pastejo normal para uma área que servir de produção de sementes. As forrageiras, elas têm essa facilidade dessa garantia de não ter contaminação genética, por serem apomíticas, né? Então, não tem problema de contaminação genética, é um clone, né, da planta. Os cuidados que tem que ter nesse caso, né, no manejo, é de garantir uma boa expressão no desenvolvimento da planta. Então, todo aquele processo inicial, né, de estimular o perfilhamento, principalmente o inicial, né, pode ser feito seja por roçada, né, seja por pastoreio. Então, claro que ao produzir a semente de forageira, tiver animal para colocar, melhor, né, que ele vai aproveitar o pasto, vai estimular o perfilhamento desse material e depois isola a área, né, para colher essa semente aí. Então, pode ser utilizado sim o pastejo para depois colher semente. Lembrando que a maioria da colheita de sementes de forrageiras ocorre por varredura, né? Existem poucos campos de produção de semente que colhe, né, mecanicamente a panícula, né? Recolhe a panícula e depois faz a separação pelo beneficiamento. A maioria é por varredura,
e depois passa pelo beneficiamento das sementes. Tem uma questão sobre plantas atípicas. Ou tipo de contaminantes nas sementes, né? Planta atípica é quase igual à planta que tem efeito alelopático? Não. Plantas atípicas são espécies diferentes daquela que você tem a intenção de cultivar, você está cultivando uma produção de semente. Então, tudo que é diferente daquele cultivar, daquele material, que é o objetivo da produção de sementes, é uma planta atípica. E não só isso, inclusive, plantas do mesmo cultivar que tem algum problema, que pode apresentar algum problema, né? Alguma má formação em função do desenvolvimento, durante o desenvolvimento, apresentar alguma deficiência aí em algumas partes da planta, seja parte aérea, raiz, inflorescência, né? Tudo que não se encaixa dentro dos descritores, né, genéticos daquele material que foi melhorado, que foi produzido, que foi selecionado geneticamente para isso. Então, tudo isso se encaixa em plantas atípicas. E essas plantas atípicas serão retiradas da área no momento em que se faz o rogue, né? Plantas daninhas também são consideradas todas, né, plantas atípicas. Então, tudo que é diferente daquela planta, seja do mesmo cultivar, da mesma espécie ou espécie diferente, vai ser atípico e vai ser retirado da área durante as fases do rogue, né, que geralmente se utiliza uma vez ou duas na fase de desenvolvimento vegetativo, florescimento, obrigatoriamente no florescimento, entre o florescimento e a colheita ou maturação, né, durante a maturação fisiológica e antes da colheita, né, se faz essa varredura e se retira, então, as plantas atípicas que fogem daquele padrão. Né? Geralmente são da mesma espécie, né? Mas às vezes aparece lá, tem uma planta daninha, principalmente aquelas listadas que não são toleradas, né? Que são proibidas ou são toleradas em pequena porcentagem, isso tudo é eliminado durante essa fase do rogo. Né? Então, essas que são as plantas atípicas. E aí uma questão de... Chegamos na colheita de sementes de olerícolas, né? A questão da semente das olerícolas, relacionada à colheita. É feita totalmente de forma manual, visto que as sementes são pequenas e deve haver uma preocupação enorme em questão de sanidade. Bom, com relação à colheita das plantas olerícolas, né, sementes de olerícolas, de uma forma geral, a maioria é feita de forma manual mesmo, né? Principalmente aquelas que possuem desuniformidade no processo de maturação da semente, né? No processo de florescimento, que apresentam inflorescências desuniformes,
Exemplo típico da cenoura, né? Que possui inflorescências em 3 fases bem distintas entre elas, né? Enquanto, né, as chamadas umbelas, que é a primeira inflorescência do caule principal, estão boas para colher, está iniciando apenas o florescimento naquelas umbelas de terceira ordem, né? E aquelas de segunda ordem está numa fase intermediária, ainda não chegaram na maturidade fisiológica. Então, a cenoura, né, ela tem que ser feita de forma manual. E todas as espécies que passam por esse processo, que tem uma desuniformidade na inflorescência e que pode, principalmente aquelas que podem apresentar degrana natural, queda natural, após a maturidade fisiológica, ou seja, que não ficam fixadas por muito tempo lá na planta, ou seja, passou da maturidade fisiológica, depois de alguns dias elas caem, né? Típico que acontece, por exemplo, com as forrageiras tropicais, arroz, né? E algumas espécies olerícolas também. Então, tem que colher de forma manual durante 2 ou 3 vezes. Geralmente se faz 2 colheitas, a colheita das umbelas de primeira ordem e de segunda ordem. Se o campo estiver bom, tiver um desenvolvimento bom, uma produtividade excelente e tal, pode ser colhida também sementes das umbelas de terceira ordem, mas geralmente, né, essas de terceira ordem, às vezes não são colhidas em função de que elas têm menor qualidade fisiológica. As que são produzidas primeiro pela planta, elas possuem maior qualidade fisiológica, né? Então, e se forem colhidas todas as sementes, separadas, obviamente, elas vão ser separadas em lotes com diferentes qualidades e vão ter um valor também diferente em função disso. Então, isso acontece para algumas espécies. Agora, por exemplo, para cebola, alho, aí é mais fácil de colher mecanicamente, porque ela é mais uniforme, né? Ela tem uma uniformidade ali na parte aérea, então, operacionalmente, é mais fácil colher e adaptar algumas máquinas para fazer isso. E, embora tenha também diferença, né, desuniformidade no florescimento, ali na inflorescência, ainda assim, você consegue fazer uma boa separação depois no beneficiamento, coisa que, por exemplo, para cenoura é mais difícil ficar esperando as últimas sementes chegarem à maturidade fisiológica para colher. Aí as primeiras que têm melhor qualidade já vão perder essa qualidade em função do tanto tempo que elas ficam lá no campo após a maturidade fisiológica, né? Então, depende muito da olerícola, né? Isso falando de frutos secos, tá? Não as de frutos carnosos, que é diferente, mas de frutos secos. Então, alface, almeirão, rúcula, brócolis, né, repolho e assim vai, né? A maioria essas aí são colhidas manualmente, até porque existe uma produção muito grande por área, né? E as cebola e alho, principalmente, já pode ser colhidas de forma mecanizada. Se vocês tiverem curiosidade, depois vocês colocam colheita mecanizada de cebola, mas coloquem em inglês, tá? E aí vai aparecer alguns videozinhos lá dos Estados Unidos, França, tal, falando sobre isso, né? Coisa rápida, mas só para vocês terem um conhecimento, né? E das outras espécies, pelo menos eu não encontrei, né? Mostrando na prática, e também
não li nada sobre isso. Então, porque predomina geralmente a colheita manual. Creio que no Brasil, até para cebola, acho que e alho é manual, porque são geralmente áreas pequenas, localizadas mais próximas às regiões mais frias, né, no sul, próximo à Serra Catarinense, Gaúcha. Então, são propriedades pequenas, áreas pequenas e que acaba colhendo de forma manual. Mas, assim, se existir a possibilidade, vai existir de colheita mecânica, é para aquelas que têm uma maior uniformidade na maturação, né? No período ali de maturação, ou seja, que não haja muita diferença, né, entre as sementes das mesmas plantas em chegar no ponto de maturidade fisiológica. Aí pode-se adaptar máquinas e tal para fazer a colheita, exceto cenoura, que no caso é mais complicado, porque a diferença de dias é bem distinta entre as umbelas de primeira, segunda e terceira ordem, né? Não sei se eu respondi aí. A possibilidade de realizar consórcio ou integração de plantas para a produção de sementes? Sim. Essas, por exemplo, que eu falei, olerícolas principalmente, né, pode ser. Aquelas que têm colheita manual, né, tem essa possibilidade de você fazer consórcio. E a gente sabe que olerícolas, quando produzidas de forma consorciadas, você tem menor incidência de pragas, um melhor controle de doenças também, né? Um melhor aproveitamento aí das condições do solo, inclusive, né? Não só olerícolas, mas todas as espécies. Então, para colheita em pequena escala, pequena produção, olerícolas, a gente consegue sim fazer um plantio consorciado. Colheita manual. Colheita mecanizada depende da espécie. Então, por exemplo, não tem problema nenhum plantar milho consorciado com uma forageira, né? Questão de pensando em conservação de solo, produção de palhada e colher essa semente para grãos, né? Não tem problema nenhum. Então depende muito da planta que vai ser consorciada, é a facilidade que vai ter para separar essa semente no beneficiamento. Então, se pegar, vou plantar milho com feijão guandu, né? É fácil separar? É fácil, né? Por peneira a gente consegue separar tranquilamente, então não tem problema nenhum consorciar. Caso, quando for colher um pouco de semente do feijão guandu de outra espécie junto, tá? Então é interessante, inclusive, fazer isso. Depende da espécie que for em consórcio, né? Da facilidade que essa espécie tem de ser separada pelo beneficiamento, né, para que não vá junto com o lote de sementes. Duas espécies para sementes, mesma coisa. Pode consorciar. Depende muito da facilidade da operacionalização disso, tá? Então, olerícolas é fácil, né? Colheita manual, pequena área, pequena escala, às vezes, né? Embora tenha muita produção, obviamente, muita necessidade de produção de semente, mas são pequenas áreas, né? Em escala menor. Agora, se for colheita mecanizada, vai depender muito, porque se você, por exemplo, plantar, digamos, né, que tem uma colheita de cebola e alho junto,
aí vai colher tudo junto, como é que vai separar isso, né? Que são muito parecidas as sementes, né? Então não tem, depende muito das espécies, mas dá para fazer sim, principalmente quando a colheita é manual, você seleciona. Inclusive para olerícolas, existe uma seleção natural sendo realizada há muito tempo, né? Então, existem, obviamente, as empresas de pesquisa que fazem o melhoramento genético, que na grande maioria é por seleção natural, né, ao longo do tempo, mas o próprio produtor, né, de sementes, ele consegue selecionar para produzir, por exemplo, a cebola ou alho de qualidade, porque ele colhe a sua própria semente, selecionando, né, as inflorescências, né, que são melhores, e ao longo do tempo ele vai plantando e melhorando também a qualidade do produto, no caso da cebola para consumo. Então, geralmente é feito isso. Então, depende muito da espécie que você está consorciando, mas dá sim. E da operacionalização, da colheita e tal, das práticas em geral, né? Controle de pragas daninhas, pragas, doenças, né? Todos esses cuidados aí. Sementes resilientes grafitadas, elas podem ter maior tempo de armazenamento? Depende. Essas sementes, né, que a gente chama de grafitada, na verdade não é só grafite, né? Elas possuem algum outro polímero, juntamente com alguns nutrientes, micronutrientes, às vezes macro também, inseticida, fungicida, alguma coisa nesse sentido, e algumas até inoculante biológico já. Bom, se elas possuem uma vida útil no armazenamento, né? Podem ter maior tempo de armazenamento? Não necessariamente, né? Na verdade, o tratamento que é feito em sementes, ele é feito para prevenir, às vezes, principalmente ataque de pragas de armazenamento ou doenças, ou faz o tratamento para prevenir o ataque no momento da germinação. Nada disso vai aumentar a qualidade da semente, tá? Então, a viabilidade, a qualidade fisiológica dessa semente, né, ela já apresenta a máxima qualidade lá na colheita. O que você vai evitar? Você vai evitar pragas, você vai evitar doenças, e às vezes, dependendo da situação, até algum dano mecânico em função dessa proteção. Então, com isso, você garante, às vezes, que ela expresse essa qualidade, ou seja, diminui o risco dela perder alguma qualidade em função de ataque de pragas, doenças ou impactos, mas não necessariamente isso é uma regra, né? Para forrageiras, né, principalmente, onde a gente observa menor quantidade de danos mecânicos, por exemplo, a gente não tem tanto esse problema dessa proteção. Mas é válido, assim, o tratamento que é feito, a incrustação que é feita, né, para melhorar também a operacionalização da semeadura e tal, porque as sementes de forageiro, geralmente, elas possuem uma aspereza, né, uma irregularidade entre as sementes,
que acaba grudando uma na outra ou enroscando na semeadora, fica um pouco irregular. E com a incrustação e o grafite, você tem uma possibilidade de distribuição mais uniforme dessa semente. Então, é mais nesse sentido aí, do que para, por exemplo, melhorar ou garantir mais a qualidade fisiológica dessa semente, né? Mas tudo que você fizer de tentar evitar algum dano, né, de prevenir algum dano, é válido, desde que, assim, óbvio, vai depender muito do solo onde essa semente vai ser semeada. Então, se o meu solo for um solo que não está contaminado com patógenos, não tem pragas que vão atacar inicialmente, né? E eu fizer a semeadura no momento certinho, na umidade certa do solo e tal, o tempo colaborar, obviamente, tudo isso, não precisaria de um tratamento preventivo aí. Mas, como a gente não tem muito controle dessas coisas, geralmente é válido fazer esse tipo de tratamento. Agora, a incrustação mesmo, com grafite e tal, que vem a semente lá das forrageiras, bonitinho, ela facilita mais a semeadura, porque ela deixa a semente um pouco mais arredondada, mais lisa e um pouquinho maior, às vezes com enchimento. Então, acaba tendo uma distribuição melhor da semente na área durante a semeadura. Mas isso não garante, tá, que se comparar essa com o mesmo lote sem nenhum tipo de tratamento, não garante que esse lote vai ser melhor que o outro. Vai depender de outros fatores, porque a qualidade fisiológica ela é a mesma. Da mesma forma, por exemplo, que pode ser pior ainda esse tipo de tratamento na semente, caso você faça essa incrustação e aumente demais a quantidade de sais, né, de produtos ali ao redor da semente, onde você acaba aumentando o potencial, né, aumentando a diferença de potencial hídrico, né? E às vezes, no momento dela absorver água, ela não absorve água com facilidade para que ocorra a germinação. Então tem que tomar esses cuidados também, né? Para que a salinidade, digamos assim, né, falando num termo mais comum, né, no momento em que entra em contato com a água, essa salinidade demais, com tanto produto ali ao redor, não sirva como, né, não tem o objetivo contrário, né, de dificultar a germinação dessa semente. Então, tem que tomar esse cuidado também, né, depende muito dos produtos que você vai utilizar. Olha, Felipe, se um lote mais recente tem mais qualidade, nem sempre a gente observa isso. Em função até daquele trabalho que eu passei para vocês, que teve alguns questionamentos, né, diferença de varredura, colheita e tal, e depois do armazenamento, inclusive, tem alguma diferença lá. As sementes, de uma forma geral, sementes recém-colhidas, você tirou nem todas as espécies, tá? Mas, assim, as que são menos trabalhadas geneticamente pelo melhoramento, elas, logo depois que chega na maturidade fisiológica, elas apresentam um certo grau de dormência. Elas geralmente são temporárias, para as espécies que não apresentam realmente isso como uma característica, né? E as forrageiras, elas possuem isso. Então, o grau de dormência, ele é maior inicialmente, né? Logo depois da colheita. E se você deixar essa semente armazenada, com o passar do tempo, elas vão perdendo esse grau de dormência aí. Não tanto a dormência física que eu estou falando, né?
mas a dormência mais interna, a dormência provocada por compostos químicos. Então, se você colheu e já colocar para germinar, você tem uma germinação mais baixa, uma desuniformidade maior. Se você deixar um certo tempo armazenado, essas sementes elas vão ter uma uniformidade melhor na germinação, né, na emergência. É assim como se você colocar ela para secar numa estufa, numa temperatura um pouquinho mais elevada que o normal durante um certo tempo, também isso ajuda a eliminar esses compostos químicos aí que impedem um pouco a germinação. Então depende muito do período de armazenamento. Como as espécies forageiras, elas possuem material de reserva que é carboidrato, né? Não tem tanta proteína, tanto lipídio, elas não deterioram tão fácil assim durante o armazenamento. Então, né, você pode deixar armazenado por um certo tempo, se é um ambiente tranquilo, sem muita variação de temperatura, muita umidade, né, você pode deixar de um ano para outro sem perder muito a qualidade, né, o potencial de germinação e emergência dessa semente. Mas, às vezes, a diferença está nisso, na questão do grau de dormência temporária que ela apresenta logo após a maturidade fisiológica. Então, para a maioria das espécies, um certo período de armazenamento, você observa um desempenho melhor no estabelecimento, né, na emergência, na germinação dessas sementes. A data de validade da semente, como que determina? Assim, através de... É uma estimativa, na verdade, né? Então, através de pesquisas que já foram realizadas, de todo o material e informações que foram realizadas através da pesquisa, aí você estima mais ou menos a validade daquela, que ela vai manter aquela qualidade fisiológica durante um determinado período. Tem muita relação, inclusive tem uma questão aqui sobre o envelhecimento acelerado, teste de envelhecimento acelerado, que é um dos testes que a gente pode utilizar para estimar, né, o período em que essa semente se mantém viável durante o armazenamento, né, que também ajuda na questão de você saber ou estimar a data de validade lá do teste de germinação. Então, para soja, a gente sabe que soja todo ano tem que pegar semente nova, né? Por quê? Não é que todo ano tem, que se você colocar a sua semente na geladeira, né, você não precisa guardar, comprar semente no próximo ano, você pode plantar a mesma semente, né? Mas depende muito das condições do armazenamento, da umidade inicial dessa semente, a umidade que ela tem e as condições do armazenamento, que vão preservar isso. Mas a gente sabe que as sementes oleaginosas, proteicas, elas têm uma deterioração muito mais acelerada, né, uma respiração muito maior. Então, e as carboidratos, né, as endospermáticas, elas possuem uma resistência maior a esse processo de deterioração, perde menos, né, a respiração é menor lá no interior da semente. Então, em função da espécie, a gente pode estimar, mas relacionado assim, ao ambiente de armazenamento ao ar livre, né? Sabe-se que o produtor vai lá, coloca num galpão essa semente, né? Ele tem esse cuidado, não vai deixar no sol, na chuva, nem em contato com o solo, mas, né, é uma condição que varia conforme o ambiente. Então, em função das pesquisas, estima-se a data de validade do teste de germinação. Depois disso pode ser refeito esse teste, e as empresas fazem isso. Sobrou semente, por exemplo, né? A empresa produziu
tal semente, pode ser de milho, pode ser de capim, principalmente é feito isso, né? Sobrou semente, passou um ano, no outro ano eles refazem o teste todos os testes novamente, de viabilidade e tal, e colocam uma nova data de validade do teste de germinação, porque às vezes ela mantém ou diminui muito pouco a germinação. Isso, na legislação, é permitido e tem todas as normas, todas as regras, né? Quando é feito isso, aparecem as duas etiquetas, uma etiqueta antiga e uma etiqueta nova do novo teste de germinação, uma nova validade do teste de germinação. Tá? Mas é em função das pesquisas que são realizadas. E eu estava falando que uma delas é o teste de envelhecimento acelerado. Por quê? Porque o nome já diz, né? Você força a semente a envelhecer. E forçando a semente a envelhecer, você consegue determinar se ela resiste mais ou menos a esse tipo de envelhecimento. E assim você consegue estimar, comparando o lote com o tempo que ele ficou armazenado. Então, por exemplo, de uma forma geral, pega a semente de braquiária. Vamos pegar uma semente de marandu, colheu tal, fez os procedimentos, beneficiamento tal, determina a umidade, coloca na embalagem, coloca lá no ambiente de armazenamento. Né? Faz todos os testes e faz o teste de envelhecimento acelerado, condutividade elétrica e tal, tudo certinho. Aí você deixa um ano lá, 2 anos, essa semente armazenada, faz os testes novamente, né, ou mais tempo, e depois compara com o teste de envelhecimento acelerado que foi realizado no início né, logo no início, quando você pôs ela para armazenar. Aí você estima, né, que naquela condição, mais ou menos naquela condição de armazenamento, né, a semente mantém a viabilidade por tanto período, por determinado período. Então, existe a correlação do teste de envelhecimento acelerado com esse período de armazenamento. Né? Depois a gente vai ver na prática isso, quando as aulas voltarem, esse teste de envelhecimento acelerado. Tá? Questionamento aqui é com relação... O tratamento de sementes pode interferir na qualidade fisiológica da semente? É aquilo que eu falei, pode. Né? Se você não tomar muito cuidado com relação à quantidade de produto que você vai colocar, né, você pode proporcionar ali ao redor da semente, no momento em que ela for posta para germinar, né, numa condição de solo ou do teste de germinação, ela pode apresentar uma condutividade, como é que eu vou dizer, ela pode restringir a entrada de água, né? Osmoticamente, ela pode restringir em função do acúmulo de muita quantidade de sais, né, presentes ali no tratamento de semente. Então, tem que tomar cuidado, por isso que se usa, né, alguns polímeros inertes, né, que não tem essa ação, digamos assim, de salinização, por exemplo, juntamente com o produto. Né? E a quantidade ela tem que ser em função do tamanho da semente, né, da quantidade de polímero inerte que você coloca, do enchimento, do tal do enchimento, que o pessoal chama, né? Então, semente pequenininha tem lá um enchimento, né? Então, é um produto, geralmente um polímero qualquer, inerte, que não tem essa ação salina, né? Não tem ação osmótica, por exemplo, que vai diluir, né, o produto para que ele não cause problema na hidratação da semente no momento que você coloca no campo. E
Isso também tem a ver com o ambiente de armazenamento, se você colocar, né, muito produto em contato com a semente. E esse ambiente de armazenamento, essa semente vai passar por um período chuvoso aí, onde a alta umidade relativa do ar, né, faz com que haja ciclos de hidratação e secagem constantes nessa semente, né, para chegar ao equilíbrio higroscópico, ela pode, esse produto ele pode entrar em contato, né, com a parte interna da semente, provocar danos fisiológicos, né, às vezes dependendo do produto. Então, tem que ter esse cuidado, né, para na hora do tratamento dosar em função do tamanho da semente, do tipo de material que essa semente possui, para que você faça um bom tratamento e evite esse problema, principalmente no momento da germinação, né? Então, se por um lado a gente precisa proteger, né, a semente de algum ataque de micro-organismo ali no momento da semeadura ou até de praga, por outro lado, a gente precisa deixar a semente hidratar de forma correta, né, lentamente, mas não restringir tanto a umidade, em função da umidade que tem no solo, para que, né, não tenha problema no processo de germinação. Deixa eu ver aqui. Colheita. Como sabemos que o teor de água é importante devido aos grãos estarem úmidos e não soltarem do sabugo, como também esmagamentos, entre outros fatores. Caso esse grão não deu para colher na época certa, a umidade ideal, essa semente pode ainda ser comercializada e caso seja, a porcentagem de perda será muito alta. Então, relacionada à umidade no momento da colheita, né? Umidade no momento da colheita. Especificamente aqui para grãos de milho, mas a gente pode discutir de forma geral, tá? Sim, no momento em que ela chega na maturidade fisiológica, que seria o ponto mais alto em termos de acúmulo de matéria seca, é onde ela teria um máximo de potencial fisiológico, né, de qualidade fisiológica. E a partir daí ela vai diminuindo essa qualidade fisiológica em função do grau de respiração e deterioração que essa semente vai apresentar permanecendo no campo. Por outro lado, então o ideal seria colher nesse momento. Por outro lado, a gente tem a questão que nesse momento ainda a semente tem uma alta umidade para fazer a colheita, né? E isso pode provocar alguns problemas. Um deles é a operacionalização da colheita mecanizada e o outro, principalmente, né, voltado a danos por esmagamento. Aí, o que se faz? Se espera um pouco mais, além do período de maturidade fisiológica, né? Então, o ponto de maturidade fisiológica, ele é estendido, não é que ele é estendido, a semente fica lá esperando ser colhida, onde a gente chama o ponto de colheita, que é o momento em que a gente proporciona um mínimo de danos possíveis à semente no momento da colheita e que consiga colher, né, de forma mecanizada, por exemplo, algumas espécies. No caso do milho,
vai ter esse risco de amassamento, mas ele vai ser um pouco menor, porque ele é colhido em espiga, né? Então, mesmo que haja impacto, existe uma boa proteção da palha, né, da espiga, protegendo ali contra os danos mecânicos que possam ocorrer durante a colheita, né? Então, existe, obviamente, o cuidado com regulagem de máquina, todo aqueles cuidados todos, proteção de hastes, às vezes as hastes ali, os rolamentos ali, o cilindro onde é feita essa separação, as esteiras são mais protegidas, emborrachadas, né? Enfim, mas tirando essa parte, o milho, no caso, ele é colhido geralmente em espiga, principalmente no Brasil, né? Em função daquilo que eu já falei dos híbridos lá, né? Que os híbridos, eles acabam tendo uma maior fragilidade com relação a danos, então é vantagem colher logo que chega na maturidade fisiológica, a planta está verde, operacionalmente dá para fazer isso, colher a espiga, seca a espiga, né? A secagem na espiga é muito mais benéfica do que colher esse grão, debulhar esse grão com uma umidade maior e depois secar. Então, a qualidade fisiológica é maior, você preserva mais a qualidade fisiológica colhendo em espiga, seca a espiga e depois debulha a espiga na unidade de beneficiamento de sementes, onde você tem uma máquina mais estacionária, com controle melhor, né, sem as irregularidades do terreno que possam, né, de alguma forma prejudicar, sem os danos, né, diminuindo os danos, por exemplo, do transporte, né, você colheria em grão do talhão, da área, até chegar na UBS, descarregar na moega, que tem impacto, ser transportado por esteiras. Então, você diminui os danos e você seca, você tem esse controle, né? Você faz uma secagem controlada e você debulha esse milho numa umidade ideal, para que ocorram menores danos possíveis. Então, para o milho, você consegue garantir mais essa qualidade fisiológica. Para a soja, não. Né? Soja, outras espécies aí, você tem que esperar ela chegar numa umidade de colheita aí, que é depois da maturidade fisiológica. Porque a soja, quando chega na maturidade fisiológica, ela ainda tem a planta verde, o fruto está verde, e se você for colher dessa forma, você vai provocar muitos danos por amassamento na semente. Então, se espera um pouquinho mais. Estratégia para soja, né, e outras espécies parecidas é utilizar dessecante, né? Utilizar um dessecante aí para antecipar um pouquinho a colheita, para facilitar, no caso, a operação mecanizada de colheita, tá? Porque não dá para colher o fruto da soja igual e colhe a espiga do milho para depois secar. Se tivesse, seria o ideal, porque aí você preservaria a qualidade. Se você pegar e colher manualmente, né, a planta de soja, no momento da maturidade fisiológica, tira a vagem, coloca essa vagem para secar, né, numa estufa, num secador, de forma controlada, e depois você tira ela da vagem, você tem uma qualidade muito superior. Mas, infelizmente, não dá para fazer isso. Então, você acaba tendo que esperar um pouquinho além da maturidade fisiológica, né? No caso da soja. Aí você usa um dessecante, né? Não necessariamente precisa utilizar um dessecante, mas na maioria dos casos é necessário utilizar um dessecante, porque a soja, né, voltando lá naquela questão da época de semeadura, né, a soja dificilmente a gente consegue plantar ela em época de safrinha na região central aí, norte, né, região tropical aí, em função do outro período. Então, às vezes acaba colhendo essa semente na época chuvosa. E aí é preciso antecipar, então tem que colocar um
um dessecante, tem que aplicar um dessecante para isso, tá? Mas, obviamente, que corre o risco maior de ter danos. E a soja, sim, danos por amassamento quando está úmida, e quando está um pouquinho mais seca, danos mecânicos, de efeito mais imediato, né, trincamentos, né, pelos choques e tal. Então é um pouquinho mais complicado, né, a parte da colheita, do momento da colheita da soja, no caso. Espécies que têm colheita manual, não precisa se preocupar, colhe sempre quando chegou na maturidade fisiológica, deixa secar, então cenoura, cebola, alho, qualquer coisa, alface, chegou na maturidade fisiológica, corta a inflorescência inteira, põe para secar naturalmente, deixa secar naturalmente, né? Ou se tiver algum secador para isso, também é válido. Depois faz a debulha, né? Tira a semente aí de alguma forma, né? E você garante uma maior qualidade fisiológica dessa semente em função disso. Agora, quando é colheita mecanizada, aí você depende de outros fatores também, né? Então, juntando aqui a questão dos dessecantes, qual tipo de dessecante é mais utilizado? Varia, depende, se não for RR, né, dá para utilizar o glifosato. Se for RR, utiliza muito paraquat, principalmente paraquat, glufosinato de amônio também é utilizado. Só tem que tomar o cuidado para que todas as plantas, como eu falei, todas as sementes no campo de produção de semente não tenham mais nenhuma transferência de fotossimilado da planta para a semente, para não provocar danos pelo produto utilizado. Fora isso, qualquer um deles consegue aí adiantar para a soja, por exemplo, uns 4, 5, até 10 dias, dependendo da situação, que você consegue antecipar um pouquinho essa colheita. Então, quanto mais você consiga antecipar a colheita, melhor. Depois que ela chega na maturidade fisiológica, obviamente. Então, muito importante que a gente consiga antecipar a colheita, mesmo que a semente tenha uma umidade um pouquinho mais alta, né? E aí, nesse caso, junto com a questão, a colheita antecipada seguida de secagem é benéfica para a qualidade das sementes e também da semente de feijão, aqui uma específica, para todas as sementes, sim. Né? Então, é benéfico você colher logo depois da maturidade fisiológica, de alguma forma, né? E depois passar pelo processo de secagem. Sempre você vai garantir mais qualidade fisiológica quando você colhe a planta, deixa secar e depois faz a debulha, que é o que como ocorre no milho. Então, por exemplo, em pequena escala, semente de feijão, espécies olerícolas de uma forma geral, corta lá a inflorescência, né, ou corta a planta, deixa secar, né, até o momento em que você consiga operacionalizar o processo de debulha, de separação da semente do resto da planta, né, você consegue garantir melhor qualidade fisiológica para a semente. Tudo que você fizer para seguir isso, você vai garantir mais qualidade fisiológica. Se não consegue fazer isso e tem que colher, debulhar no momento da colheita, aí você corre o risco e você vai ter uma taxa de danos, seja por amassamento, quando ela é muito úmida, seja por trincamento, por esses danos mecânicos por ser muito seca, né? Então, tudo isso tem que ser avaliado, mas mesmo você colhendo a semente com teor de água maior, debulhando ele no momento da colheita,
é mais benéfico você fazer isso e depois proceder a secagem dessa semente, a secagem de forma mais controlada. Aí eu volto na questão da soja, né, que é muito delicada em todos os processos ali. Por quê? Você usa um dessecante e tal, a umidade da semente na maturidade fisiológica está lá em 40%, você usa um dessecante, nesses 4, 5 dias, 6 dias, ela vai cair lá para uns 20, 25% de umidade, até 18% às vezes, aí você vai fazer a colheita. Alguns trabalhos falam lá de 13%, olhando a 13%, preservou melhor qualidade fisiológica. Tem vários fatores envolvidos nisso, né, que a gente às vezes tem que avaliar e tem trabalhos que não avaliam, então, né, não dá para se basear em apenas alguns trabalhos, tá? Mas assim, se eu tenho um equipamento, né, consigo regular o equipamento certinho para colher, para evitar menos danos, por amassamento principalmente, é mais vantagem fazer isso, porque a soja, como ela é colhida geralmente numa época em que eu não tenho garantia de que não vai chover, é melhor eu antecipar a colheita, regular bem as máquinas, ter alguma porcentagem de dano por amassamento, mas garantir a colheita dessa soja com qualidade e depois fazer a secagem controlada na UBS, onde você tem esse controle, foge do tempo, por exemplo. Agora, se eu consigo produzir a soja, né, vou plantar soja em dezembro, janeiro, numa região que eu sei que lá, na época de colheita, não vai ter chuva nenhuma, né, eu posso até aplicar um dessecante, mas eu posso esperar uns dias a mais, 2, 3 dias a mais, para perder um pouquinho mais de umidade e colher elas sem provocar tantos danos por amassamento. Então, chega ali no 16%, 17% de umidade, 18%. Hoje em dia, colhendo com 20% de umidade, com uma boa regulagem, já não tem tantos danos por amassamento assim. Então, depende muito da operacionalização, dos equipamentos que você tem, né, das regulagens, tudo certinho, o próprio terreno, às vezes, né, dificulta ou não esse processo aí. Mas o fato é que, para garantir mesmo a qualidade fisiológica, é colher o quanto mais próximo da maturidade, do ponto de maturidade fisiológica, onde a semente ainda tem grande quantidade de água. E se deixar secar no fruto, na planta, depois de colhida, melhor. Aí você garante aquele processo natural, onde a semente ela vai passar por um processo mais equilibrado de tolerância, né, de acionamento daquelas proteínas, daqueles compostos relacionados à tolerância à dessecação, à reorganização das membranas celulares e tal, e isso faz com que haja uma melhor resistência ao extravasamento de soluto no momento da germinação. Então, isso infere em preservar mais o material de reserva, qualidade fisiológica, e também diminuindo o extravasamento soluto no momento da germinação, você tem menos ataque de micro-organismo nesse processo de estabelecimento inicial da planta. Então, todos esses cuidados você tem que ter, e algumas coisas não dependem só dos seus cuidados, depende do tempo, depende dos equipamentos que você tem na propriedade, na UBS. Obviamente que se for produzir semente, você vai investir nesses equipamentos aí para garantir uma porcentagem de danos menor no processo todo, desde a colheita até a embalagem, comercialização dessa semente.
Então, a questão que é como eu garanto que durante o armazenamento eu não tenho praga, ou um lote de semente não tenha praga, né? Nenhuma praga aí de armazenamento. Garantir a gente não garante, né? Mas a gente pode tomar alguns cuidados que a gente quase tem certeza que não vai ter praga de armazenamento. Então, se você colheu essa semente direitinho lá no campo, passou por todos os processos, né, de beneficiamento, secagem certinho, deixa num teor de umidade, consegue deixar num teor de umidade mais baixo, onde você tem um controle das condições do ambiente, aí você consegue ter a garantia de que não tem praga de armazenamento, né? Essa umidade geralmente ela é abaixo dos 10%, 10, 9%. Então, aí não tem condições de pragas de armazenamento sobreviverem, né? Acima de 10% já tem algumas espécies que conseguem sobreviver. Então, se é milho, se é soja, que é deixado assim naturalmente para embalagem permeável que permite as trocas com o ambiente de umidade, de gases, aí a umidade vai ser um pouquinho maior, vai ser lá próximo a 12, 13%, e aí eu já tenho atividade de insetos. Aí, nesses casos, né, é preciso, de vez em quando, durante o armazenamento, fazer alguns testes e, tendo a presença, fazer a expurgo ou, se não, inicialmente, fazer um tratamento de semente para o armazenamento. Depois a gente vai falar mais para frente sobre isso, esses detalhes aí. Tem algumas questões ainda relacionadas àqueles métodos de varredura, de colheita de capim, qual o melhor método, porque no armazenamento, às vezes, o método de varredura foi melhor que os outros. Eu já comentei, né, por conta que o método de colheita da panícula, seja mecanizado ou manual, você tem muitas sementes ainda que não chegaram na maturidade fisiológica, né, que estão chegando, algumas sementes que estão chegando, então aí você vai ter sementes, mesmo que você passe pelo processo de beneficiamento, que elimina as sementes mais xoxas, aquelas, né, que ainda não chegaram na maturidade fisiológica, né, mas nem todas você consegue eliminar, aquelas que estão chegando próximo à maturidade fisiológica, às vezes tem o mesmo peso, o mesmo tamanho, o mesmo formato, né, da semente, então você não consegue separar lá no processo de separação, acaba indo junto com o lote, só que são sementes que foram forçadas, né, a, a perder água, a se desligar, forçada a desligar da planta, um pouco antes do período normal. Então, elas vão apresentar danos maiores, graus de dormência química principalmente maiores, em função desse tempo, dessa organização, não ter o tempo suficiente para reorganizar as membranas celulares para dessecação, uma série de coisas, e aí isso vai se expressar em menor porcentagem de germinação, maior taxa às vezes, de plântulas anormais e maior taxa de dormência. Então, é por isso que, com o passar do tempo de armazenamento, inclusive, não só no início, o método de varredura vai apresentar uma germinação geralmente maior, né? Que ali você tem todas as sementes já com o estágio de maturação
ou que chegaram na maturidade fisiológica ainda na planta. Então, se não sofreram nenhum estresse, nenhum dano muito grande antes da varredura, ou seja, não choveu muito, que você não em contato com o solo e tal lá no campo, você consegue obter, mesmo que tenha muitas impurezas, né, junto, mesmo assim você consegue obter grau de germinação maior para esse método de colheita, tá? Tanto braquiária quanto pânico, mesma coisa, né? Porque, independente disso, eles apresentam diferenças na maturidade fisiológica ali na panícula, né? Das sementes na panícula. Então, uma questão relacionada àquilo que eu estava falando sobre o método de colheita, né, influenciando nos danos físicos, as regulagens das máquinas, os cuidados que tem que ter na soja, milho e capins. Então, eu já falei, né, das diferenças da soja e do milho, né, capins, a gente não tem tanto esse controle, porque se for colheita mecanizada, né, do capim geralmente vai ter menos danos mecânicos, mas você tem muita semente em graus diferentes de maturidade, de maturação, no caso, né? Algumas que já atingiram maturidade, outras que estão atingindo, outros que ainda não atingiram, outros mais atrasados. Tudo isso depois vai ficar junto, vai passar pelos processos de beneficiamento, e aí os processos de beneficiamento tentam retirar um pouquinho as impurezas, eliminar essas sementes que não tinham chegado na maturidade fisiológica. Aí você tem, né, separador pneumático que consegue fazer um pouco isso, mas principalmente a mesa de gravidade, você consegue selecionar um lote. Aí, nesse caso, é mais complicado, por exemplo, você fazer um tratamento, uma escarificação química da semente, né, para um lote que vai comercializar. Ou até mesmo uma escarificação química que você consiga fazer para fazer a semeadura, porque você tem graus diferentes de maturidade fisiológica, de maturação fisiológica ali, você tem maior ou menor resistência do tecido ali externo, né, em que o ácido vai atuar para fazer a escarificação química. Então, você não consegue ter uma uniformidade, né? Tem sementes que o ácido vai atuar mais na, no tegumento, vai entrar na semente, danificar o interior, tem outros que o tempo que ele vai ficar no ácido vai ser menor, então uma série de problemas. Quando você faz por varredura, embora tenha bastante sujeira no meio, né, impurezas, né, se passar pelos métodos certinho de beneficiamento, você consegue, né, ter uma uniformidade até maior, né, do lote. Você vai ter, obviamente, sementes ali que já passaram muito tempo, que tem uma certa deterioração já em função do tempo que elas ficaram no campo após a maturidade fisiológica, né? Mas você vai ter muito mais sementes que passaram pelo processo de maturidade fisiológica ainda na planta. Então, você consegue, né, pelo método de separação no beneficiamento, ter uma qualidade elevada também, né? Então, vai depender muito do método de beneficiamento que for aplicado nessas sementes aí. Mas não vai ter muito danos mecânicos, assim, nos capins, quanto, por exemplo, na soja e no milho. Principalmente na soja, em função de que não dá para colher o fruto da soja para secar, né, antes da debulha.
Já acabei comentando algumas questões aqui. Existe quantidade mínima em norma ou algo desse tipo que trata de injúrias mecânicas das sementes para que não comprometa o lote? Não existe uma legislação específica que fale assim em termos de danos, porque os danos eles serão expressos pela qualidade fisiológica, seja viabilidade, seja vigor, germinação, vigor da semente, tá? Então, assim, todos os danos que uma semente tiver, seja mecânico, seja esses danos por amassamento, por trincamentos, né, microfissuras, rachaduras no tegumento, picadas de insetos, principalmente percevejo, tudo isso daí vai comprometer a qualidade fisiológica dessa semente. E quanto aí essas sementes que tiverem esses danos, quanto mais tempo ela fica armazenada, mais rápido ela perde a qualidade fisiológica. Então, essas injúrias todas, elas vão se refletir em termos de germinação, de vigor. Não tem, então, na legislação algo que fala sobre danos mecânicos, né? Tem apenas, assim, o mínimo possível, o mínimo que é exigido em termos de viabilidade e de vigor. Os danos, então, eles têm que ser controlados pelo produtor de semente, porque se tiver danos, obviamente que ele vai ter uma semente de menor qualidade que será colocada no mercado. Então, os danos eles têm que ser controlados pelo produtor de sementes. Aí entra toda essa questão, né, da época que você vai colher, do método que você vai utilizar para a colheita, da secagem, do beneficiamento. Não tem só danos físicos, né, no momento da colheita, danos mecânicos, né, de uma forma geral. Existem os danos térmicos, que são provocados pela secagem, que também são cumulativos. Então, são vários tipos de danos que pode ter essa semente, né? Para a legislação, que interessa é que, passando por todos esses processos aí, ela apresente uma germinação mínima, né, uma qualidade em termos de vigor, de viabilidade mínima, de pureza mínima, né, para cada tipo de semente. Claro que essa legislação ela pode mudar, e ela muda, né? De vez em quando aprova alguma alteração, alguma coisa assim. Se vocês lerem a legislação, depois vocês vão ver, substitui tal norma, igual outras leis. Porque às vezes os procedimentos, né, e a adoção de tecnologias vão melhorando. E aí você tem condições de aumentar essa taxa mínima de germinação, essa taxa mínima de pureza para uma determinada espécie, né? Então, isso também a legislação acompanha, e de vez em quando vai mudando esses padrões aí. E esses padrões de pureza mínima, germinação mínima, viabilidade mínima, ele também pode variar de região para região, porque tem a legislação geral, né, a nível nacional, e tem as legislações específicas, algumas específicas estaduais e algumas até municipais, né, dependendo, né, do tipo de semente que é produzido. Então, existem essas outras variações também. Mas o cuidado que tem que ter é não acumular tanto dano, desde a colheita, beneficiamento, secagem, transporte, tal, armazenamento, tratamento, tal, né? Não acumular tantos danos para que essa semente tenha uma duração maior
no armazenamento, ou ela mantém uma qualidade durante o período maior de armazenamento e que expressa essa qualidade maior quando for realizada a semeadura. Para muitas sementes, apenas a concorrência já é suficiente para controlar isso, né? A concorrência das empresas acaba tendo esse controle na melhor qualidade das sementes. E isso inclui, obviamente, todas as etapas, e essa da questão de redução dos danos também está incluída nesse processo. Utilização de agrotóxicos para o tratamento de sementes. Tem a finalidade principal de melhorar o vigor das sementes. Esse uso não afeta o percentual de germinação? Na verdade, o uso de agrotóxicos não seria a palavra, né, correta, mas o uso de produtos para tratamento de semente, ele não vai melhorar o vigor da semente, tá? Nada melhora a qualidade dessa semente, germinação e vigor, a partir do momento da maturidade fisiológica. Chegou no ponto de maturidade fisiológica, esse é o máximo de vigor que a semente pode apresentar. A partir daí, ele só vai cair. O que o tratamento de semente faz? Ele evita que seja praga, sejam doenças, seja lá o que for, diminua mais rapidamente ainda o vigor inicial dessa semente, né, que ela já apresenta no momento da maturidade fisiológica. Então, isso não pode confundir. Nada vai melhorar a qualidade de semente, não. Todos os procedimentos que a gente pode fazer é para garantir a perda mínima de qualidade após essa semente chegar na maturidade fisiológica. Então, o tratamento de semente, ele pode garantir a expressão dessa qualidade fisiológica que ela tem, não vai melhorar, tá? E se pode afetar a germinação é aquilo que a gente já comentou anteriormente, né? Depende muito, né, da quantidade, do ambiente onde está armazenado, do ambiente onde vai ser posta para que ocorra a germinação e emergência dessa semente aí. No processo de colheita mecanizada, os danos mecânicos no lançamento das sementes por sucção pode ser amenizado com a utilização de materiais plásticos ao invés de metal, como as placas de inox? Sim. E as sementes danificadas, ou seja, que sofreram algum dano mecânico, físico-químico ou físico-químico, são comercializadas como, por exemplo, grão ou outro tipo de comercialização afim, certo? Digamos o seguinte, que deu um problema na regulagem de alguma máquina, ou na própria secagem da semente, acumulou uma quantidade lá no final do processo, uma quantidade muito grande de danos. E isso expressa em redução da viabilidade e do vigor dessa semente. Óbvio que a empresa vai fazer o teste certinho, né, para colocar lá no rótulo e tal, ela vai perceber isso. E ela vai tomar a decisão. Eu não vou comercializar essa semente porque, mesmo que atinja o mínimo exigido pela legislação, a minha concorrente, as empresas concorrentes vão ter uma taxa de viabilidade, de vigor muito maior que a minha semente. Então, se acaso ocorreu esse problema,
que não deve ocorrer numa empresa produtora de semente, porque houve já um investimento todo lá no campo de produção de semente, tem um custo alto com isso, você tem que garantir depois da colheita que essas sementes sejam comercializadas como semente mesmo, que tenham qualidade. Mas se ocorreu um acúmulo muito grande de danos durante esses processos, né, a empresa pode chegar à conclusão de que não vou colocar no mercado. Esse lote aqui deu problema, a gente vai ter que regular melhor as máquinas, esse processo todo, para diminuir esses danos aí. Então, ela pode tomar a decisão, chegou no final do processo, acumulou muitos danos, não vou colocar no mercado. Então, eu mando isso para comercialização de grãos. E sim, aí entra a questão, né, de você utilizar equipamentos que diminuam os impactos, então vai desde correias transportadoras, o dimensionamento disso, o ângulo, né, de transporte, a altura de quedas, né, o tipo de fundo desse material onde a semente vai bater no momento da descarga de um transportador para outro, de um local para outro. Todos esses processos, tudo que for feito para minimizar, é melhor. Então, às vezes tem partes emborrachadas, partes de PVC, né, que diminuem mais esse impacto aí em relação àquelas tradicionais chapas de alumínio, de metal, né? Então, varia muito, depende do equipamento, depende da altura de queda, do transporte e tal. Mas existem sim partes que, por exemplo, para a produção de grão é tudo metálico, mas na produção de semente já é mais emborrachado, né? Algumas partes de PVC e tal. Existe isso sim, para diminuir esses danos aí. E aí existe uma questão aqui, por que a operação de pré-limpeza reduz o vigor de sementes de milho? Né? Isso está lá no artigo, né? A pré-limpeza, na verdade, ela é feita... existem duas etapas que a gente pode chamar de pré-limpeza. A pré-limpeza realizada no momento da colheita, pela colhedora. No caso, né, quando colhe o milho no campo, já debulha no campo, em grãos, né, ou a semente. A máquina, né, que faz essa debulha já faz a pré-limpeza, que é no caso da soja, que acontece na soja, né, já faz a pré-limpeza, o que acontece na colheita de grãos de milho, né, de qualquer outro grão, que essa pré-limpeza é a eliminação de palha, de partes da planta, e separação com a semente ou com o grão. Mas no caso do milho, que é colhido em espiga, secado, aí faz a debulha lá, nesse processo de debulha já passa pelo processo de pré-limpeza, que são geralmente etapas com peneiras e ventilação, para separar a semente do sabugo, da palha, né, dos restos da espiga. Então, são peneiras com perfurações diferentes e ventilação. Ventilação para eliminar os produtos, as partes mais leves e tal. Nesse processo, e aí, depois da pré-limpeza, passa por limpeza também, que pode ser antes ou depois da secagem, são geralmente as chamadas máquinas de ventilação em peneira. São várias peneiras que trabalham
né? Numa vibração, numa angulação e numa vibração. E esses, mesmo que seja pequeno, são choques, né? São choques que essa semente vai tomando, né? Nessas peneiras, cai de uma peneira para outra, né? Em função dessa vibração, são transportadas, né? De uma máquina para outra, e com isso pode causar esses danos mecânicos. Então, dependendo da regulagem, dependendo do material que for, do cultivar que é mais sensível ou não, do tegumento que é mais resistente ou não, que é particular de cada cultivar, de cada espécie, isso pode provocar maior ou menor dano. Então, esses são os primeiros danos que ocorrem, né? Ali no momento da debulha e da chamada pré-limpeza. Depois esses danos vão se acumulando, né? Só vão aumentando durante o processo. Então, pode reduzir em função disso, mas o que acontece quando ocorrem danos, né? Os piores danos são aqueles que fazem a ruptura do tegumento. Então, geralmente, isso acontece quando há debulha diretamente no campo, ou no momento da debulha, da separação lá do milho, na espiga, numa máquina estacionária lá na UBS. E quando há rompimento, né, não precisa ser visível, digamos assim, porque quando é um rompimento visível que quebra a semente ou parte dela, geralmente as etapas do beneficiamento vão conseguir separar ela. O problema são quando são microfissuras ou fissuras pequenas no tegumento ou no interior da semente. E aí essas sementes não vão ser separadas em nenhuma etapa do beneficiamento, por conta de que elas têm o mesmo tamanho, a mesma forma, o mesmo peso, só tem uma microfissura lá, né, um trincamentozinho no tegumento. A localização dessa fissura, desse dano, também tem importância. Se ela está localizada próximo ao eixo embrionário, é um problema maior. Se ela está localizada distante do eixo embrionário, é um problema menor. Próximo ao eixo embrionário, ela pode ocasionar consequências mais sérias, né, como plântula anormal, ou simplesmente uma deterioração e morte do eixo embrionário, e um dano mecânico da mesma intensidade numa região posterior, lá no material de reserva, pode simplesmente diminuir um pouquinho o vigor. Então, depende, a localização também dos danos é importante, e isso pode ser um motivo para a regulagem da máquina também. Fora isso, de uma forma geral, se houver uma ruptura do tegumento, durante o processo de armazenamento, a semente não vai ter aquele controle, né, exercido pelo tegumento na troca de gases, seja outros gases, seja principalmente o vapor d'água, que está no ambiente, fazendo parte da umidade relativa. E quando não há esse controle, por exemplo, aumentou um pouquinho a umidade relativa, entra umidade na semente, aumenta a taxa de respiração e deterioração, né, ali próximo onde está a fissura. Diminui, ela perde a água. Aumenta a umidade de novo, ela ganha mais água e vai aumentando a taxa e vai deteriorando as células. Com o passar do tempo de armazenamento, só vai aumentando a taxa de deterioração. E com relação aos danos internos, não vai ter entrada de água, se for só dano interno, se não for ruptura do tegumento, mas vai ocorrer também ali próximo uma taxa de respiração maior, mas não tanto quanto se for o tegumento rompido, mas no momento que essa semente for colocada para embeber água, para germinar, aí o dano é muito maior de extravasamento do soluto, morte de célula,
ruptura de parede celular próximo. E se esse dano estiver próximo ao eixo embrionário, isso pode comprometer a emergência e a germinação dessa semente. Tá? Então, os danos, eles precisam, né, de alguma forma, ser evitados o máximo possível. Então, qualquer dano que tiver na semente, seja qual for o local, ele vai proporcionar, no momento em que a semente começa a embeber água para a germinação, que é colocada num solo úmido ou num substrato úmido, se não existir controle das paredes celulares para a entrada controlada de água, vai entrar água com muita força em função da diferença de potencial hídrico que existe do interior para o exterior da semente, né? E a água entrando com muita facilidade vai provocar o rompimento da parede celular que não está organizada. Depois eu vou explicar com mais detalhes, quando a gente for falar de secagem, eu vou entrar nesse assunto com mais detalhes. Mas o que acontece? Rompe um monte de célula, morre a célula, esse material de reserva que estava dentro dessas células é extravasado para o exterior da semente, então você perde material de reserva que poderia ser utilizado para crescimento do embrião, e ao mesmo tempo você concentra uma quantidade muito grande de material ali, de solutos, que vão atrair micro-organismos, né, que estão presentes ali no ambiente, que vão, às vezes, provocar, né, a morte da plântulazinha ali, ou impedir que ocorra um processo de emergência dessa plântula em função disso. Então, danos são muito importantes, né, as taxas devem ser controladas em todas as etapas do processo de produção de sementes. Bom, pessoal, está chegando no final da nossa aula de hoje. A gente discutiu, ainda faltam algumas coisas para discutir, obviamente, mas eu vou ver se eu dou um jeito de gravar uma videoaula falando sobre esses questionamentos aí, né? E provavelmente até o final dessa semana eu já mando um material para vocês darem uma lida para a gente começar a discutir nas aulas da semana que vem. Tem alguma dúvida ainda com relação ao que a gente já discutiu até agora, hoje, por exemplo? Ou está tudo ok? Tudo beleza aí? Podemos encerrar a aula de hoje? Certo. Beleza, então. Fiquem à vontade para mandar dúvidas. Se tiver alguma dúvida específica, lembrou, manda lá no grupo, né? Ou qualquer hora que tiver aula aqui, vocês falem que a gente tenta solucionar essas dúvidas, beleza? Então, não tendo mais dúvidas, valeu, gente, um abraço, bom final de semana para vocês, que a gente só volta a se encontrar na semana que vem. Valeu!